Beleza, galera? Hoje a gente vai fazer um react do vídeo do Thiago Nigro. Como eu disse, até ele está preocupado com o imposto sobre herança. E a gente vai falar um pouquinho dos pontos em que eu discordo dele. Eu quero deixar bem claro aqui que eu sou fã do Thiago Nigro, o cara é muito bom. E aqui só algumas ideias que são um pouquinho divergentes. E vamos seguir aqui reagindo ao vídeo e ponto a ponto aí eu vou parando o vídeo e a gente vai conversando a respeito, beleza? Uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. O problema muitas vezes não é o quanto a gente paga de imposto. O problema é o que vai ser feito com esse imposto. Então a reflexão que a gente tem aqui é: será que o dinheiro pago em imposto nos Estados Unidos ele é usado de uma forma mais inteligente do que o dinheiro no Brasil, que é pago como imposto? Porque tem gente que discute sobre tem que pagar mais ou menos imposto, que é uma discussão válida. Mas outra discussão também é: depois de você paga esse imposto, esse dinheiro é usado de uma forma inteligente? A gente precisa levar em consideração esse ponto no Brasil. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, Olha, porque o imposto sobre herança é nada. realmente, os impostos de herança nos países mais desenvolvidos, geralmente, eles são maiores. Mas isso não é necessariamente porque a aplicação é mais eficiente ou não. Geralmente, as pessoas nos países mais desenvolvidos têm mais conhecimento tributário, têm mais conhecimento sucessório, então eles conhecem bem como que funciona o sistema do país deles. E geralmente eles fazem um planejamento prévio da sucessão, um planejamento prévio tributário. Pouquíssimas pessoas nos países desenvolvidos que pagam esse imposto sobre herança, tá? Inclusive nos Estados Unidos, que é muito comum e muito cedo que as pessoas costumam fazer holdings lá, beleza? Claro, o ponto que o Thiago trouxe é muito importante. Observar, você observar, eu observar como que é, para onde que é destinado os impostos que nós pagamos no nosso país. O imposto sobre herança no Brasil é recolhido de forma muito maior do que em qualquer outro país, mesmo ele sendo mais baixo, mas ele é recolhido muito mais vezes, por de muito mais contribuintes. Geralmente é muito duvidoso aí o caminho que faz o recurso aplicado nesse tipo de imposto, É beleza? nada. Só alguns pontos importantes. Primeiro, não é que não tem ninguém no Brasil que não faça doação. Pô, pesquisa aí o L. Horne, um dos maiores filântropos da história, né? Você tem muita gente doando, você tem grandes institutos, você tem muitas fundações. Então não é que ninguém doa, mas eu entendi que aqui o objetivo foi falar da maioria. Outro ponto é, o Lula tá certo mesmo. Você tem um imposto muito alto, nesse ponto, é claro que muitas pessoas vão acabar doando mais em vida. Mas também é claro que muitas pessoas vão tirar o seu dinheiro do país. E é claro que muitas dessas doações que acontecem em vida, elas não são feitas apenas com a motivação de ajudar. E muitas vezes tem uma motivação de, no final das contas, pagar menos imposto. É só você ver lá nos Estados Unidos o que grandes bilionários vêm fazendo, onde eles montam uma fundação, doam 100% do patrimônio deles e no final das contas continuam usando esse patrimônio, acabam abatendo o imposto, saem como bonzinhos. Nem todos acabam fazendo com essa intenção. Porém, vamos lá, assim, eu tô aqui do lado de o que é melhor pro país e o que é mais generoso e ajuda mais gente. Então eu só tô trazendo que tem pontos positivos, tem pontos negativos. Desde o começo do governo Lula, em 2023, a gente já teve uma penca de imposto novo. Teve a taxação das compras internacionais até $50, aí então a blusinha da Shein ficou mais cara, teve aumento do ICMS, teve a retomada do PIS, COFINS e CID sobre a gasolina e etanol, teve imposto sobre exportação de petróleo, teve tributação em apostas esportivas. Cara, teve um monte de imposto. Eu não tô falando nem da metade aqui. Depois de todos esses impostos novos aqui e o aumento de impostos antigos, agora você vai ter que se preocupar com mais um imposto, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. A gente conhece ele como ITCMD. Antes da gente falar sobre os novos impostos que o governo está colocando na mesa, eu vou separar o vídeo em duas grandes. Olha, é claro que uma arrecadação bem executada de impostos, se ela for bem destinada, sempre vai ser bom para o país. Mas o histórico do Brasil e o que a gente costuma ver é que isso não acontece desse jeito. Eu acho muito mais interessante você, se você tiver o interesse de doar seus bens, mesmo sejam em vida, que isso não seja motivado por impostos, e sim motivado pela sua vontade. Entende? O que, quando eu falo de holding proteção patrimonial, é para você ter mais liberdade com o seu patrimônio. Seja para você doar para uma instituição de caridade, seja para você doar para quem você quiser, seja para você fazer aquilo que você quiser. Acho que nenhum tipo de política deve ser adotada para que mais pessoas doem o seu patrimônio ou não, certo?
É uma prática comum lá nos Estados Unidos, o exemplo do Thiago é excelente, mas ainda assim eu acho que nenhum tipo de política deveria incentivar ou desincentivar qualquer tipo de doação para instituições de caridade, beleza? Duas grandes partes. Primeiro, a gente vai entender o que está acontecendo e como esse imposto vai te impactar. E segundo, eu vou te mostrar algumas formas de como se proteger também desses novos impostos de uma forma legal e ética. E nessas duas grandes partes, ele disse que tem um novo imposto, o Imposto sobre Herança, o ITCMD. Entendi o conceito do vídeo dele, mas esse imposto do ITCMD, o Imposto de Herança, aqui no Brasil não é novidade, tá? Ele já existe há muito tempo e aqui ele só está sendo repaginado, reformulado para um formato novo, tá? Não que ele não existia, ele sempre existiu. Vamos começar então pelo que está acontecendo. Em 2023 foi aprovada a primeira parte da reforma tributária e agora em 2025 está em andamento a aprovação da segunda parte da reforma. E adivinha só, existe nessa segunda parte do projeto uma nova alíquota de imposto sobre heranças. Então sabe o imposto de 4% que o Lula falou e que nos Estados Unidos é 40%? Sendo aprovada essa segunda parte da reforma tributária, a alíquota do ITCMD ela passa de 4% para 8% de forma progressiva. Então vai funcionar mais ou menos assim. Se você tem até 353 mil reais de herança, você vai pagar 2% de imposto. Entre 353 mil e 3 milhões de herança, você vai pagar 4% de imposto. Entre 3 milhões e 9,9 milhões, 6% de imposto. E qualquer coisa acima de 9,9 milhões, você vai pagar 8% de imposto. E agora você deve estar pensando assim, pô, mas o Lula está certo. Ele disse que nos Estados Unidos o imposto é de 40%. E no Brasil a gente vai ter uma alíquota que vai até 8% só. Então tem que aumentar o imposto mesmo. Mas deixa eu contar 3 coisas. Primeiro, a gente precisa trabalhar 150 dias do ano só para pagar imposto. Então a gente já devolve para o Estado mais ou menos 40% do nosso dinheiro. Segundo, lá nos Estados Unidos, eles não pagam IPTU, eles não pagam IPVA, eles não pagam uma série de impostos que a gente paga. Em terceiro lugar, nos Estados Unidos, você só paga imposto se a sua herança for superior a 11 milhões de dólares. Já no Brasil, você já paga de bem menos do que isso. E sabe o que é o pior? Esse aumento que o governo quer colocar no imposto sobre a herança de uma forma progressiva até 8%, nem é o problema real da coisa. O governo ele não é bobo. Dá uma olhada no que eles fizeram. Se você for na segunda página do projeto, no artigo 174, está dizendo o seguinte, ó. Em se tratando de aplicações financeiras de qualquer natureza, a base de cálculo do ITCMD corresponde ao valor de mercado da aplicação na data do fato gerador. Ou seja, o que isso significa? O projeto de lei não vai mexer só com a alíquota de imposto. Ele também mexe com a base de cálculo. Os bens que você tem vão precisar ter o valor de mercado atualizado. Isso vai mudar totalmente o valor dos seus bens ilíquidos, como um imóvel seu. Eu vou te dar uns exemplos. Antes da reforma, imagina que você herda um imóvel com um valor declarado no IPTU de 800 mil. O ITCMD é calculado sobre esse valor, que é uma alíquota de 4%. Então o imposto a pagar seria de 32 mil. Depois da reforma, você herda o mesmo imóvel com um valor declarado de 800 mil. Mas, com a nova reforma, você vai precisar atualizar o valor de mercado desse imóvel. Então vamos supor que agora o imóvel vale 1,2 milhão. Com a alíquota de 4%, você vai precisar pagar um imposto de 48 mil. Ou seja, você teve um aumento de 16 mil. E segundo o novo projeto de lei, se você tiver um imóvel, você vai precisar fazer uma avaliação do valor de mercado do imóvel para atualizar ele. Como se você estivesse fazendo uma venda. E a mesma coisa vale se você receber uma fazenda como herança ou qualquer outro tipo de imóvel. Mas é interessante esse ponto que ele fala sobre a diferença do valor de venda do imóvel e que isso está no novo projeto de lei. Na verdade, a Constituição Federal que estabelece o Imposto sobre Herança, tá? O ITCMD, e o Código Tributário Nacional é que define ali que a base de cálculo dele geralmente vai ser pelo valor venal do imóvel. E cada estado ali, na sua lei específica, porque o ITCMD é um imposto estadual, de competência do Estado. Então, tem que ser leis estaduais para formatos diferentes de cobrança do ITCMD. Cada Estado tem o seu. Mas, geralmente, a grande maioria, se não todos, eles são cobrados no valor de venda do imóvel, nunca inferior ao valor declarado lá no IPTU ou no ITR, se for imóvel rural. Tá? Então, geralmente, essa alteração aí no projeto de lei não é a mais perigosa, porque já é assim atualmente. Ok? E esse exemplo que ele acabou de dar é muito comum na doação, por exemplo, com reserva de usufruto, que o pessoal fala que é melhor do que a holding. Muito difícil. Por quê? Porque quando você faz a doação com reserva de usufruto, o valor do imóvel é o valor de mercado, o valor venal, no dia da doação, lá no momento da doação. Aí você vai tributar o ITCMD
nesse valor, diferente da holding que vai tributar, seja o ITCMD ou qualquer outro tipo de imposto, do valor de aquisição do imóvel, certo? Então tem essa diferença aí da holding para doação. Mas o exemplo dele aqui não está errado, só está faltando aí explicar que não é uma novidade a base de cálculo do ITCMD ser o valor de venda do imóvel, tá ok? Vamos seguir aqui que ele vai dar um exemplo agora do veículo. Imóvel. Mas isso não significa que você vai pagar mais imposto sempre. Porque olha esse exemplo aqui, ó. Antes da reforma, imagina que você herda um carro do seu pai. Ele está avaliado pela tabela do Detran em 50 mil. Como você tinha antes uma alíquota de 4%, você vai pagar um imposto de 2 mil. Depois da reforma, você herda o mesmo carro, só que agora você precisa atualizar o valor do carro. E o valor atualizado pela tabela FIP faz o carro subir para 80 mil. Em teoria, você teria que pagar mais imposto, não é? Só que agora você vai ter uma alíquota de 2% e não 4%. Na nova regra progressiva, você paga 2% até valores de 353 mil. Ou seja, você vai pagar um imposto de 1,6 mil. Mas é aquela coisa, né? Por mais que em alguns casos você pague menos, na maioria das vezes, quando você for receber imóvel ou ações de uma empresa que não são listadas em bolsa, você vai acabar pagando muito mais imposto que o normal. Só usando esse parênteses aqui dele, geralmente aqui no Brasil você sempre vai pagar muito mais imposto que o normal. Mas o exemplo dele aqui é o seguinte, ele usou do carro. Então a alíquota hoje ela é fixa, é independente do montante a ser transmitido. Então se transmitir 50 mil ou 80 mil, o valor vai ser de 4%, aí só vai ter que fazer a alíquota na base daquele valor. Com o projeto, com a reforma, com o formato progressivo, aí sim o valor pode diminuir essa alíquota do imposto, porque aí vai estar um valor mais baixo. Mas esse exemplo podia ser um carro, podia ser um imóvel. Se o imóvel estiver para baixo do valor da alíquota, mesmo que ele tenha ganhado o valor venal, ele vai estar, se esse ganho de valor venal tiver no mínimo da alíquota, ele vai pagar o valor mínimo da alíquota. Quer dizer, não tem um ganho de fato aí real nesse exemplo que ele deu, né? Vamos seguir o vídeo. Por exemplo, antes da reforma, imagina que uma pessoa tem um patrimônio de 30 milhões de reais. É muito dinheiro. Ela tem um imóvel de 13 milhões, ela tem participações societárias de 30 anos atrás, que tem um valor de 10 milhões, e uma grana em aplicações financeiras, que somam 7 milhões. Hoje, o ITCMD em São Paulo é de 4%. Então essa pessoa teria que pagar 1,2 milhões de reais em impostos. Depois da reforma, aí o cenário muda completamente. Ela continua com exatamente os mesmos bens, mas com duas diferenças. A alíquota agora é de 8% e você precisa atualizar os valores desses bens. Eu vou fazer uma pausa aqui no vídeo, só para fazer uma observação muito importante, que é o seguinte. Ele usa muito o exemplo de a alíquota de 4%, porque a alíquota lá em São Paulo ela é fixa em 4%, independente do valor do bem, ou do valor a ser transmitido, tá? Então ele vai falar muito aqui em 4%. Na realidade aqui no Mato Grosso do Sul, onde eu estou falando, a alíquota é de 6%, tá? Para transmissão causa-mortes e 3% para caso de doação. Então, esse exemplo que ele fica falando de 4%, 4% é porque lá em São Paulo ela é fixa em 4% independente do valor a ser transmitido, tá? Vamos seguir o vídeo. Bens que você tem. Vamos supor que o imóvel passou de 13 milhões para 20 milhões. Vamos supor também que as participações societárias foram de 10 milhões 30 anos atrás para 20 milhões hoje e que as aplicações financeiras continuam em 7 milhões. Nesse caso, ele vai ter que pagar imposto sobre um bem de 47 milhões. E pior, vai ter que pagar 8%, ou seja, 3,7 milhões. Antes ele ia pagar 1,2 milhão em imposto, agora vai pagar 3,7 milhões. Então a gente está falando de pagar 3 vezes mais imposto aqui. E sabe o que acontece em muitos casos? Como você precisa pagar quase 4 milhões de reais em impostos, muitas vezes a família não tem essa grana de forma líquida. Daí elas não conseguem honrar com esse pagamento e para que você possa de alguma forma não se lascar com essa belíssima novidade vinda do governo, a gente vai para a nossa segunda parte do vídeo. Eu vou direto ao ponto aqui porque eu não quero ficar enrolando mais. Se você sair pesquisando e pedindo opinião alheia, cada pessoa vai te falar uma coisa diferente. Mas o único, repetindo, o único jeito para garantir as condições atuais de transmissão de patrimônio é fazendo a transmissão antes da mudança da lei por meio de doação em vida de parte da totalidade dos seus bens. Eu sei que ficou meio complexo o que eu disse, mas o que isso quer dizer? Simples. Olha, gente, muito cuidado. Eu entendi o que ele quis dizer aqui nessa parte do vídeo, quando ele fala que se você quer se proteger ali, você tem que fazer doação em vida de parte do seu patrimônio. Observe, tome muito cuidado, porque doação é um instituto jurídico, tá?
entregar uma coisa para o outro. Isso é um instituto jurídico, tá? O intuito que ele quis dizer aqui é o seguinte, é transmitir, tá? Não entendo o doar dele aqui como um transmitir. Transmitir em vida para os seus filhos aí pagarem menos impostos do que pagariam se você falecesse, tá ok? Então, entenda aqui o doar dele como transmitir. Se você doar seus bens para os seus herdeiros antes da nova lei, você vai pagar um imposto menor e você vai evitar a reavaliação do mercado. Mas se você decidir esperar essa mudança, o ITCMD pode dobrar ou até triplicar, como foi nos casos que eu trouxe aqui para você. Então você tem que fazer essa sucessão antes da mudança de lei acontecer, entendeu? E como que você pode fazer isso? Bom, existem algumas formas, mas eu vou falar as 3 principais aqui. A primeira é uma previdência privada, a segunda é uma holding familiar e a terceira é o seguro de vida. A primeira forma de você... Olha, ele vai falar aqui das 3 principais formas dessa doação que ele está falando, doação, que eu entendo como uma transmissão dos bens, e ele vai usar as 3. No Reels eu falei sobre essas 3. A forma de você se proteger disso é você fazer uma previdência privada. Por quê? Porque uma previdência privada, imagina que você faz uma previdência privada e aí você coloca o beneficiário... Então, eu vou fazer a seguinte observação aqui com relação a esses 3 pontos que ele colocou, simples. Na hora que ele terminar, eu faço uma explicação maior. Mas a previdência privada e o seguro de vida, eles não são formas de transmissão. Então, a previdência privada, você vai alocar dinheiro lá na previdência privada e esse dinheiro vai ser transmitido lá para os seus herdeiros. E o seguro de vida da mesma forma. Você vai alocar dinheiro no seu seguro e assim que sair o prêmio do seguro, esse prêmio, esse valor, vai ser destinado aí aos seus herdeiros, tá ok? Mas eles não se referem a bens imóveis ou bens móveis, materiais, que não sejam valores monetários. Previdência privada. Por quê? Porque uma previdência privada, imagina que você faz a previdência privada e aí você coloca o beneficiário desse seu patrimônio na hora que você abrir uma previdência. Então você pode colocar como beneficiário seus filhos. No momento que você vier a falecer, essa previdência privada ela não vai entrar em inventário e ela vai direto para os beneficiários. O que isso aqui tem de bom? O que tem de bom é que pelo fato de ela ir direto para eles, não passar pelo inventário, em tese não incide ITCMD sobre esse patrimônio. Então não vai incidir esse 4%, ou 8%, ou 6%. Agora, existe uma discussão jurídica... Antes dele falar da discussão jurídica, está corretíssimo o que ele está falando. Você vai pegar o dinheiro, colocar na sua previdência, seus beneficiários daquela previdência vão receber esse dinheiro, né, geralmente sem o recolhimento do ITCMD, tá? Um simples pedido de alvará já é o suficiente para recebimento desse recurso, ok? Jurídica que, na maioria dos estados, o ITCMD não se aplica à Previdência. E por mais que se você for pesquisar hoje, a sua conclusão da busca vai ser que tudo indica que você não tem ITCMD, isso aqui não é uma garantia de 100%. Porém, as pessoas que hoje estão passando por algum tipo de falecimento estão passando a Previdência sem ITCMD, tá? Então isso daqui é uma das formas que você tem de se proteger desse aumento do imposto de transmissão. Agora, você precisa fazer isso agora? O ideal seria você ter algum tipo de plano de previdência aberto já, para que essas mudanças do plano não ocorram de alguma forma. Por mais que o fato gerador seja no momento do falecimento, quando você faz um plano de previdência, você acaba garantindo algumas regras que você tem ali. Por exemplo, taxa de excedente financeiro, taxa de juros na conversão, tábua atuarial. Então é muito recomendado que você tenha um plano de previdência e não pensando só na rentabilidade, pensando realmente num plano sucessório, que às vezes hoje pode não estar nos seus planos, mas em algum momento pode estar. E se você já tiver um plano antigo aberto, isso vai te ajudar muito. Então, tenha um plano de previdência aberto. No caso... Ele concluiu aqui com relação à previdência. Concordo muito com ele que a previdência ela é uma excelente forma de você se planejar financeiramente, tá? Para os seus filhos receberem esse recurso financeiro sem o recolhimento do ITCMD. Mas em alguns estados ainda pode ser que incida esse imposto sobre a previdência privada, mas em regra é muito difícil isso acontecer, tá? Aí agora ele vai falar sobre holding familiar. No caso de uma holding familiar, o que acontece é o seguinte: imagina que você tem 5 milhões em imóveis e você tem empresa da sua família e você quer passar esse patrimônio para os seus filhos. O valor patrimonial contábil é de 5 milhões. Seguindo o antigo ITCMD de 4%, você pagaria 200 mil em imposto. Seguindo o novo ITCMD de 8%, daria uma reavaliação da sua empresa de 5 milhões, para, por exemplo, 8 milhões, e aí você pagará 640 mil em imposto. Agora, se você fizer uma holding familiar, você vai transferir os seus bens para a holding familiar. Então, você é dono da sua holding familiar
familiar e ela é dona dos seus bens. Então, ao invés dos seus filhos receberem os bens, eles vão receber cotas da empresa. Isso aqui vai diminuir e muito o imposto que eles vão precisar pagar. O que os seus filhos podem fazer é ir se desfazendo dessa posição ao longo do tempo, usando as alíquotas menores do ITCMD progressivo. Assim, mais grana vai ficar nas mãos dele. Excelente, ele está falando aqui de uma das estratégias de planejamento patrimonial com relação à holding. Isso aqui é um exemplo, tá? O que ele acabou de falar. Você pegar o patrimônio todo, colocar ele dentro de uma holding e aos poucos você ir se desfazendo desse patrimônio para não atingir a alíquota máxima, se for feito aqui. Hoje em dia, para o valor lá em São Paulo, que é o exemplo que ele está utilizando, que é de 4% alíquota, não vai fazer muito sentido o exemplo que ele deu. Mas, porque lá não tem a variação do valor da alíquota com o valor do bem. Então, o que a holding ela melhora lá em São Paulo, por exemplo? Que quando você faz a holding, você coloca os seus bens dentro dessa holding, você coloca ele do valor que você adquiriu. Então, se você adquiriu um imóvel por 100 mil reais, ele vai entrar lá na holding com o valor de cotas sociais de 100 mil reais. E depois, a hora que você for transmitir essa holding para outra pessoa, ela vai ser considerada aquele valor dela de 100 mil reais, tá? Então, se você for recolher qualquer alíquota de ITCMD no caso de uma doação ou no caso de um inventário, uma transmissão, você vai ter que pagar a alíquota do valor da base que você adquiriu o imóvel e não do valor venal do imóvel, que já é praticado hoje lá para o ITCMD. Aqui ele falou de um exemplo, de uma estratégia para a holding familiar. Uma única. Existem milhares, tá, gente? Aqui ele falou num exemplo onde você pega todo o bolo e coloca dentro de uma célula cofre e essa célula ela fica detentora dos bens e você não precisa pagar a alíquota. Então você vai desfazendo daqueles bens aos poucos para não pagar o teto máximo da alíquota. Mas a holding ela não funciona só para isso. Existem outras formas mais interessantes do que essa desse exemplo que ele deu, como por exemplo, quando você coloca os bens dentro da holding, ele entra pelo valor de aquisição e não pelo valor de mercado. Se você tiver uma casa hoje de 100 mil, que você comprou ela por 100 mil, e hoje ela vale 1 milhão de reais, você pegar essa casa e colocar ela dentro da holding, o valor dela dentro da holding vai ser de 100 mil reais. Então a base de cálculo da alíquota para tributação vai ser os 100 mil reais. Não vai ser nem o valor do IPTU, vai ser o valor de aquisição, certo? E aí quando você for transmitir, você vai transmitir na base de cálculo do valor de aquisição. Por isso que a holding é tão mais barata. Quando você vai fazer qualquer outro tipo, por exemplo, a doação, você vai na base do valor venal. Ela custava 100, hoje custa 1 milhão. Colocou na holding por 100. Doou, usou a base de cálculo de 1 milhão, que é o valor venal atual do imóvel. Então isso daí é uma das razões pela qual a holding é mais eficiente do que a previdência privada. Por exemplo, ele vai deixar o seguro de vida por final, que no meu ponto de vista é muito semelhante à previdência privada. Vamos ouvir o que ele tem para falar. E a sua terceira opção é fazer um seguro de vida. Então imagine o seguinte caso: o seu filho vai herdar 10 milhões em imóveis, mas ele não tem dinheiro para pagar ITCMD. Como o imposto é de 8% sobre 10 milhões, o seu filho teria que pagar 800 mil. E esse que surge um probleminha: o seu filho não tem esse dinheiro líquido. Então ele vai ter que vender o imóvel às pressas, muito provavelmente por um valor menor do que o ideal. Mas se você contratar um seguro de vida, o seu filho pode receber 1 milhão na conta. E como o seguro não entra no inventário e não paga ITCMD, esse dinheiro em poucos dias vai estar com o seu filho. Ou seja, ele vai poder usar esse dinheiro do seguro para pagar os 800 mil de imposto sem precisar vender os imóveis por um valor menor. E agora você deve estar se perguntando, né, olhando para tudo isso. Cara, deve dar muito trabalho fazer tudo isso sozinho. Eu posso ser sincero com você, realmente dá muito trabalho, muita gente acaba fazendo errado, porém, você pode fazer sozinho se você quiser. Você pode, é só estudar por muitos anos, com consistência, aprender se consegue fazer. Porém, para aquelas pessoas que... O exemplo que ele deu aqui com relação ao seguro de vida também está certo. É possível você fazer isso. Agora, não faz sentido você tendo uma estratégia como a que ele acabou de utilizar. Ele acabou de falar da holding, né? Uma estratégia onde você vai pagar muito menos de imposto, talvez 50%, 60% menos o valor do imposto, e ter que fazer um seguro para você, o seu herdeiro, o seu filho, no final pegar o valor que você pagou de seguro e pagar o valor total do imposto. Então não é mais eficiente, se eu usar de exemplo para você os exemplos que ele acabou de dar, você fazer a holding,
pagaram o imposto na base, na alíquota de 2%, o exemplo dele, tá? Na alíquota de 2%, e esse seguro que você vai utilizar fica integralmente para os seus herdeiros. Não é muito mais eficiente? Então o herdeiro vai receber 1 milhão, vai pagar uma alíquota de imposto de 2%, porque ele fez a holding também junto com o seguro, né? E aí ele não precisaria usar todo o valor do seguro para pagar um imposto. Você entende? Quer dizer, para mim, no meu ponto de vista, ele separou essas 3 formas ou 3 estratégias que ele colocou como se elas fossem individuais. Elas não são excludentes uma das outras, muito pelo contrário, no meu ponto de vista, elas são complementares. Você deveria, se você quiser, fazer as 3 ao mesmo tempo. Entende? Nenhuma deve se sobrepor à outra. Tirando o fato de que nenhuma das outras duas, se não a holding, é que faz um planejamento patrimonial, tá? Você protege o patrimônio. Você veja que o seguro ele fala de um prêmio, do valor que você pagou e o seguro restitui o valor, e da previdência privada, o valor que você pagou será devolvido ali para os seus beneficiários. Então, quer dizer, nenhuma dessas duas, elas falam basicamente sobre a proteção do patrimônio que você já tinha antes, e sim de dinheiro que você gastou para que esse recurso seja devolvido para os seus herdeiros, né? Então, eu paguei um seguro e tenho uma casa, o seguro ele não vai proteger a minha casa, ele seguro vai ser dado para o meu filho em dinheiro e meu filho vai ter que custear da mesma forma a transmissão daquela casa para ele quando eu falecer. Então não faz sentido na minha cabeça, faz o sentido você fazer um planejamento da casa junto com o seguro, e a hora que receber o prêmio do seguro, você já não precisa pagar o imposto relacionado à casa. Muito mais eficiente. Então, resumindo, as 3 estratégias são excelentes, só que elas, no meu ponto de vista, elas se complementam e não são excludentes uma da outra. Faça uma ao invés da outra, não. Se você puder, faça as 3. Se você tiver que escolher entre uma das 3, pessoas que faça a não holding. querem fazer isso sozinhas, a gente criou aqui no Grupo Primo a Portfel. A Aí Portfel é a vamos terminar consultoria o de vídeo para ver investimentos o do que ele grupo, que fala. além de te ajudar a montar uma carteira profissional de investimentos, um consultor do meu time também pode te pegar pela mão e te ajudar a contratar um seguro de vida, pode te ajudar a fazer um planejamento financeiro que condiz com os seus planos para o futuro e pode, junto com você, desenhar um melhor caminho para você fazer uma sucessão patrimonial que vai proteger o seu patrimônio e o da sua família, sem a dor de cabeça de ter que fazer tudo isso sozinho. Então, se você quer conversar com um consultor do meu time, link na descrição. Grande abraço. Agora ele vende, né, o produto dele, tá certo? Segue ele lá para vocês darem uma olhada nesse produto que ele tem para oferecer. Mas é o seguinte, realmente, concordo mais uma vez com o que ele falou, dá para você fazer sozinho, claro, mas eu sempre aconselho, quando se trata de patrimônio, de bens, sempre é bom ter um planejamento, ter alguém para te acompanhar e te dar as informações mais específicas com aquilo que você precisa, e sempre tratando de tributo, imposto, sempre ter alguém que tem um entendimento desse assunto para poder te ajudar. E aqui fica a minha contribuição para vocês. Um abraço, até mais.